Naquela noite, Daniel ajoelhou-se ao lado da cama como fazia desde criança. O gesto era automático, quase mecânico, aprendido muito antes de entender o real peso das palavras que costumava dizer. O quarto estava escuro, silencioso demais para alguém cuja mente não conseguia parar. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac cruel, lembrando que o tempo passava, mesmo quando a vida parecia estagnada. As mãos estavam frias, não apenas pelo clima, mas pelo medo que já tinha se instalado havia semanas. O coração, pesado, batia devagar, como se também estivesse cansado de tentar. Ele fechou os olhos, respirou fundo, buscou forças em algum lugar dentro de si e começou a orar. Senhor, sou eu de novo. A frase saiu fraca, baixa, sem convicção. Sem aquela fé firme que ele costumava ter quando era mais jovem, quando acreditava que bastava pedir para receber. Agora as palavras pareciam ocas, como se caíssem no chão antes mesmo de alcançar o céu. Daniel tentou continuar. Abriu a boca mais uma vez, tentou organizar os pensamentos, mas as palavras não vinham como antes. Não havia aquela sensação de alívio no peito, nenhuma paz, nenhum conforto, apenas silêncio. Um silêncio espesso, sufocante, que doía mais do que qualquer resposta negativa que ele pudesse imaginar. Ele se levantou devagar, como quem carrega o peso do mundo nas costas, e sentou-se na beira da cama. Passou a mão no rosto, sentindo a barba por fazer, os olhos cansados, as marcas de noites mal dormidas. Eu fiz tudo certo, murmurou, a voz embargada, quase um desabafo que escapava sem permissão. Eu trabalhei, lutei, fui honesto. Nunca passei por cima de ninguém. Então por quê? Por que tudo está dando errado agora? Na cozinha, as contas estavam espalhadas sobre a mesa como uma acusação silenciosa. Avisos de atraso, cobranças impressas em letras frias, números que simplesmente não fechavam. Não importava quantas vezes ele refizesse as contas. O telefone tocava durante o dia inteiro e Daniel já não atendia mais. Cada toque era um lembrete cruel de que ele estava perdendo o controle da própria vida, algo que sempre jurou que nunca aconteceria. Do outro lado da cidade, Helena, sua esposa, fingia dormir. Ela conhecia aquele silêncio. O silêncio dele, o silêncio pesado que vinha carregado de pensamentos não ditos. Ela ouvia tudo, os suspiros longos, o ranger do colchão quando ele se levantava no meio da madrugada, os passos contidos para não acordá-la. Helena também orava, mas fazia isso em silêncio, com medo de demonstrar fraqueza. Durante o dia, tentava manter a casa em ordem, preparar o café, sorrir quando ele entrava pela porta. Vai ficar tudo bem, dizia, forçando leveza na voz, como se repetir aquela frase pudesse torná-la verdadeira. Mas à noite, sozinha, quando Daniel finalmente dormia, ela se permitia chorar. Chorava baixo, com o rosto afundado no travesseiro, pedindo a Deus forças para continuar sendo forte quando tudo dentro dela também estava desmoronando. Do outro lado da cidade, Marina segurava uma moldura antiga com tanta força que os dedos ficaram brancos. Um sorriso congelado no tempo, de alguém que ela amava profundamente. O tempo tinha passado, os dias tinham seguido, mas a dor permanecia viva, pulsando como uma ferida que nunca cicatrizou por completo. Ela se sentou lentamente no sofá, como se cada movimento exigisse esforço, e apoiou a testa na moldura fria. Eu pedi tanto, Deus, sussurrou, a voz quase inaudível. Eu implorei, eu fiz tudo o que sabia fazer. Marina lembrava de cada oração feita de joelhos no chão frio do quarto, de cada promessa silenciosa feita no desespero, de cada lágrima derramada no travesseiro enquanto todos dormiam. Lembrava também do dia em que decidiu parar de orar,
não por revolta, não por raiva, mas por puro cansaço. Orar e não sentir nada era pior do que não orar. Era como falar com alguém que nunca respondia. Talvez eu não mereça mais falar contigo, disse em voz baixa, como se Deus estivesse ali, ouvindo, mesmo que em silêncio. Enquanto isso, Lucas caminhava sem rumo pelas ruas molhadas da cidade. A chuva fina caía de forma constante, grudando na roupa, mas ele não se importava. Os fones de ouvido estavam no volume máximo, tentando abafar pensamentos que insistiam em gritar dentro da sua cabeça. Lucas cresceu na igreja, conhecia os hinos, sabia repetir versículos, responder perguntas difíceis na escola dominical. Mas nenhuma dessas coisas explicou a injustiça que viveu. Nenhuma respondeu por que, ainda que fizesse tudo certo, ele foi o escolhido para sofrer daquela forma. Ele parou no meio da calçada, sentindo a água escorrer pelo rosto. Se o Senhor existe, falou em voz alta, sem se importar com quem pudesse ouvir. Então, por que ficou olhando? Por que não fez nada? Ele riu. Um riso amargo, vazio, mais próximo de um choro contido do que de humor, e voltou a andar. Dentro dele, algo estava quebrado, algo que ele ainda não sabia como consertar. E em uma casa simples, quase esquecida pelo tempo, Dona Teresa dobrava cuidadosamente um pano de prato. Cada dobra era feita com calma, como se naquele gesto houvesse uma forma de oração silenciosa. O rádio tocava baixinho uma música antiga, daquelas que trazem lembranças junto com a melodia. Tudo ali parecia parado no tempo. A mesa no mesmo lugar há décadas, as cadeiras gastas pelo uso. A Bíblia aberta sempre no mesmo salmo, com páginas marcadas pelo toque de mãos que nunca deixaram de acreditar. Senhor, eu confio, dizia todas as manhãs, com a voz mansa, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Ela esperava há anos, não reclamava, não questionava, mas quando a casa ficava silenciosa demais, quando a noite chegava cedo demais, o coração apertava. A espera longa demais também cansa a fé mais firme, mesmo quando não se perde a esperança. O que nenhum deles sabia é que Deus estava agindo. Daniel recebeu uma ligação que não esperava. Um antigo conhecido ofereceu um trabalho simples, nada do que ele sonhou para si. Salário menor, sem status, sem garantias. O orgulho falou mais alto por alguns segundos. Isso não é para mim, ele disse a Helena, tentando esconder o medo atrás da arrogância. Ela o olhou com firmeza, segurou sua mão. Talvez seja exatamente isso, respondeu. Talvez seja Deus te levando para onde você nunca iria sozinho. Daniel aceitou, e naquele lugar simples, cercado de pessoas quebradas como ele, começou a enxergar algo que nunca tinha visto: propósito na dor. Gente que precisava de palavras que ele só aprendeu depois de perder tudo. Engraçado, disse certa noite, olhando para o teto. Quando eu tinha tudo, nunca percebi o quanto precisava de Deus. Marina reencontrou Deus em um gesto pequeno, um abraço inesperado na fila do mercado, um olhar sincero, uma frase dita por alguém que não fazia ideia da história que ela carregava. Deus não te esqueceu, ouviu. Às vezes, Ele só está te segurando quando você não tem forças. Ela chorou ali mesmo, sem se importar com quem via. Pela primeira vez em muito tempo, voltou a orar, sem palavras bonitas, sem promessas, só verdade. Lucas entrou em uma igreja apenas para fugir da chuva. Sentou no último banco, braços cruzados, decidido a não se envolver. Mas cada palavra dita parecia atravessar seu peito como se fosse dirigida a ele. A dor não destrói a fé, dizia o pastor. Ela revela onde a fé precisa crescer. Lucas não teve uma resposta imediata. Não houve luz descendo do céu, mas sentiu algo se mexer por dentro, uma rachadura pequena, por onde a esperança começou a entrar. E Dona Teresa, Dona Teresa entendeu. A resposta não veio como ela pediu, não veio como ela esperou durante tantos anos. Veio como paz. Uma paz tão profunda,
tão serena que naquela noite ela dormiu sem lágrimas pela primeira vez em muito tempo. Todas aquelas histórias tinham algo em comum. Deus nunca esteve ausente, nunca esteve em silêncio por descuido, nunca abandonou nenhum deles. O silêncio era cuidado, a espera era preparo, a dor era ferramenta. E talvez, se você está ouvindo essa história agora, sentindo que suas orações não passam do teto, seja porque Deus está trabalhando exatamente onde seus olhos ainda não conseguem alcançar. Porque a maior reviravolta não acontece quando tudo muda fora, mas quando algo muda dentro. E Deus, Ele nunca chega atrasado. Ele chega quando a nossa fé está pronta.